Salve, salve galera! Sejam bem-vindos aqui nesse vídeo. E já temos o campeão do nosso campeonato da Liga Arena Com, galera. E esse campeão o título foi decidido no último jogo. Um detalhe, no último jogo, que nem foi do campeão, tá? Eu vou explicar tudo isso e muito mais aqui nesse vídeo. Vamos lá. Bom, galera, vamos lá. Chegamos ao fim do nosso campeonato da Liga Arena Com, de pontos corridos. Quatro semanas, galera. Um mês, praticamente um mês aí do nosso campeonato de pontos corridos. Vou botar para vocês aqui, esses são resultados do segundo turno. Quem não acompanhou o primeiro turno, tem outros vídeos anteriores aí que eu fui publicando. Tem uma playlist aqui só desse campeonato para vocês, tá? Para vocês acompanhando desde o início os resultados aqui. E as lives também de alguns jogos que eu tava fazendo. Então vamos lá, galera. Aqui tem uns jogos que já aconteceram, mas estão em vermelho aqui. Vou explicar o porquê, galera. Lembre, no primeiro turno que aconteceu, alguns times desistiram, abandonaram o campeonato, tiveram algum problema, mas por regra, né, para seguir a mesma lógica do primeiro turno, aconteceu do segundo turno também. Alguns times que não jogaram mais, jogaram uma partida, duas, não jogaram mais. Para seguir a mesma regra do primeiro turno, esses times são desclassificados do campeonato. Infelizmente, né? Aqui no caso, o Galos teve problema, né? Não pôde mais participar e foi um time eliminado. Então esses jogos aqui, eles não valeram mais, tá? Esses dois jogos do Galos. O outro time que desistiu, saiu do campeonato e foi desclassificado foi o Moratéria, que fez só um jogo no segundo turno. Então esse jogo não valeu. É a mesma regra do primeiro turno. Já no primeiro turno continua, tá? O Galos, o Moratéria e outros, o Gabizinho, que jogaram lá, Kailac, continua valendo porque foi o primeiro turno. No segundo turno, são essas regras aí. E eles não jogaram o segundo turno. Então, galera, eles não jogando acaba prejudicando aí o andamento do campeonato. Então eles precisam ser desclassificados para a pontuação ficar equalizada, ou seja, normalizada, né? Então não vai ser justo com os outros times. Então, para ser mais justo, eles são desclassificados e todo mundo ganha os pontos que iriam ser disputados com ele. Por exemplo, esses dois times e mais um time aqui no segundo turno foi desclassificado. O Galos, o Moratéria e o Kailac e o Gabizinho. Kailac e Gabizinho não jogaram, então foram 4 times desclassificados aqui. Então todo mundo ganhou aí 12 pontos no segundo turno. Então isso deu uma reviravolta na tabela, galera. Então todo mundo aqui que jogou ganhou 12 pontos. Há 4 times desclassificados aqui. Então bora lá. E vocês vão vendo aí, ó, esses foram os resultados dos jogos. E daqui essa tabela aqui. Aí vocês podem ver, dar uma pausa no vídeo. Lá são os resultados. E vou voltar aqui para explicar aqui o seguinte, galera. Aqui, esse último jogo, Leões 0, Splinter 0, decidiu o título, tá? O Bruno ganhou, o Bruno Teixeira ganhou, de parabéns. Mas o título foi decidido aqui nesse último jogo. E eu vou já explicar para vocês por quê. Então tá aqui a tabela, galera. Deixa eu sair daqui. Diminuir um pouco mais aqui. Vou ficar bem pequeno aqui, tá? Vou ficar bem pequeno aqui. Ver se dá para colocar aqui em cima. Menor. Vou ficar menor aqui para explicar para vocês. Pronto, aqui tá bom. Então, galera, parabéns novamente aí ao Bruno Teixeira, que ganhou o nosso campeonato de pontos corridos. Primeiro turno, segundo turno. Foram praticamente um mês aí. 4 semanas, né? Uma pontuação chegou a 60. Fez aí 18 jogos, 12 vitórias, 3 empates, 3 derrotas.
35 gols marcados, 6 gols sofridos e um saldo de 29. Então o Bruno terminou com 60 pontos, tá? E o Splinter ficou em segundo com 58 pontos, galera. 58 pontos. 2 a menos que o Bruno, né? Com 16 jogos, 11 vitórias, 4 empates e 1 derrota. Gols marcados 34 e saldo de gols contra, gols sofridos 4 e o saldo de 30. Porque eu digo, galera, depois eu volto aqui para os demais, mas porque eu digo que o Bruno venceu, mas dependeu do resultado. Claro, o Bruno jogou muito bem, mandou muito bem, méritos do Bruno. E também porque ele estava todo dia, né? Foi merecido que ele estava todo dia na liga lá. Eu entrava lá na liga e ele estava lá, esperando o time. Então, todo dia. Então, esse título aí do Bruno foi realmente merecido pela perseverança dele, né? E o empenho, né? E sempre estava aí na liga. Sempre estava na liga. O time que... O Bruno foi o cara que mais estava presente na liga, né? Nessa temporada do campeonato aí. Mas, olha, vamos lá. O Splinter terminou com 58 pontos. Se ele vence o jogo, o último jogo, o Splinter no último dia, no sábado, ontem, entrou e saiu vencendo, jogando, tentando. Mas esse foi o jogo que decidiu o título do campeonato. Leões 0, Splinter 0. Se o Splinter ganha do Leões, pelo menos de 1 a 0, o Splinter ia para 60 pontos aqui. Ele empatou, ganhou 1 ponto. Ele estava com 57. Empatou com o Leões do ZZ, foi para 58. Mas se ele vence, ele vai para 60 pontos. E o segundo empatado de ponto com o Bruno. E o segundo critério de desempate, número de vitórias. E empatar, porque ia ser 12 também. E empatar com o Bruno. E o outro critério de desempate seria o saldo de gols, 30. Se ele fizesse um gol, ia para 31. E o Splinter seria o campeão. Então, o Bruno também vai ter que agradecer muito aí o time do Leões de ZZ, que conseguiu segurar o Splinter no último jogo do campeonato, galera. Então, por isso que eu digo aqui, ó. Esse jogo aqui, Leões 0, Splinter 0, foi um jogo que definiu o título pro Bruno. Decidiu o título pro Bruno. Porque se o Splinter ganha, o Splinter seria o campeão da Liga Arenacon. Mas um empate por conta de um gol, o Splinter não conseguiu ser campeão. Mas pegou o vice-campeonato aí. É uma posição boa também, vai ter premiação. Vai ter premiação primeiro, segundo, terceiro. E um sorteio que eu vou fazer da galera que participou, né? Conseguiu participar e chegou até o final do campeonato, né? Então vamos lá continuar aqui. O terceiro lugar ficou o Giga com 49 pontos. 17 jogos, 7 vitórias, 7 empates, 3 derrotas, né? Gols marcados 23, gols sofridos 12 e saldo de 11. Quarto ficou Real Nicolau, galera. Aquele bolo todo ali, olha. Real Nicolau, Leões de ZZ, Desverso, de Magia, que é o bolo do meio. O Real Nicolau se saiu melhor. 38 pontos. No caso é que ele empatou com o Leões de ZZ, que ficou em quinto, ó, em pontos. Empatou 38 pontos. 17 jogos. Só que o Real Nicolau teve 5 vitórias. Então, o critério de desempate, depois da pontuação, é o número de vitórias. Então, o Real Nicolau ficou na frente do Leões de ZZ. Então, ele fez 2 empates, 10 derrotas. Gols marcados 11, gols sofridos 35, menos 24 de saldo. Mas mesmo assim, por conta do número de vitórias, o Leões de ZZ empatou 5, né? Ele empatou 5. E por uma vitória do Nicolau, ele ficou em quarto. Já o Leões de ZZ, mesma pontuação aí do Nicolau, só que 4 vitórias, 5 empates, 8 derrotas. Fez 14 gols, sofreu 20 e saldo de menos 6. O Desversos, que é o meu time, sexto lugar com 35 pontos, 17 jogos, 3 vitórias somente, 5 empates, 9 derrotas.
Fiz aí 11 gols, levei 19, saldo de -8. Esse foi o meu time da Adverso. Sétimo, meu amigo de Magia, aí ficou eu e de Magia disputando bem próximo. Eu e de Magia aí sempre lado a lado. Mas no final acabei tendo um pontinho de diferença só. Mas eu e de Magia a gente ficou sempre aí nesse. Nós dois juntos, né, de Magia. Ok, só que ele não conseguiu fazer todos os jogos, né? Acabou o tempo, não deu pra fazer. Que nem o Splinter. O Splinter teve aí 2 semanas pra jogar os jogos do segundo turno. Mas por conta de alguns motivos aí, eles conseguiram só jogar 1 dia, 2 dias no máximo. Mas teve 2 semanas para jogar, galera. Então, a de Magia aqui tem 3 vitórias, 4 empates, 9 derrotas. Gols marcados 11. Que nem o Desverso, olha, 11 também. Tá, que ele sofreu menos gols, né? 15 e ficou com saldo de -4. E o nosso amigo Dylan Flamengo, oitavo Dylan. Olha aí, Dylan. Tá aparecendo o último, mas ficou na frente dessa galera toda, que eu já vou explicar porque eles foram desclassificados e rebaixados para a Série B. E o Dylan ficou em oitavo. 27 pontos, Dylan, 27 pontos. 15 jogos, 2 vitórias. 2 vitórias em cima do meu time Desverso, né? Eu sou o freguês do Dylan agora. Nenhum empate, 13 derrotas. Gols marcados 2. 1-0 no Desverso no primeiro turno. 1-0 no Desverso no segundo turno. Gols sofridos 50. O Dylan precisa treinar mais essa defesa aí. O saldo de -48. Galera, então agora vou explicar aqui pra vocês aqui, ó, o que aconteceu aqui com esses times, tá? Desclassificados e rebaixados pra Série B aqui da Liga Arena com Arthur, seu BK, Gabizinho, Galos, Kailak, Moratelli e Renan. São os times que chegaram a participar, fizeram 1, 2 jogos, até jogaram o primeiro turno, mas no segundo turno, por algum motivo, não jogaram, né? O segundo turno. Então, eles foram desclassificados e foram rebaixados para a Série B aqui, né? O Arthur, seu BK e o Renan já foram desclassificados no primeiro turno. Já o Gabizinho, o Kailak, Galos e Moratelli, Gabizinho, Kailak, Galos e Moratelli já foram desclassificados no segundo turno, porque fizeram 1 jogo ou 2 jogos aí. Então, como eu falei, para não prejudicar todo o campeonato, todo o turno, tiveram que ser desclassificados, eliminados, e a pontuação vai ser igual para todos os times que eles iriam enfrentar, e os jogos que eles tinham feito foram anulados. Isso foi a mesma regra do primeiro turno. Então isso aí, para não prejudicar o campeonato, todo mundo ganhou. Então todo mundo ganhou a pontuação aqui, ó. Aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. Então aí todos esses pontos aí foram somados aqui para todo mundo, tá? Por exemplo, olha aqui o Dylan, por exemplo. Deu aí um total de 21 pontos. 21 pontos. Todo mundo ganhou 21 pontos, né? Então, galera, a questão do rebaixamento aí, né? O próximo campeonato que a gente fizer vai ser Série A, com os times que conseguiram jogar, né? Não tiveram problemas, conseguiram jogar. Então a Série A a Série A não é para times que são bons, não é para times que são bons. A Série A aqui é para aqueles que mesmo tendo alguns problemas, eles ainda conseguem jogar. Então esse vai ser o grupo que dá para fazer um campeonato bem legal, bem organizado com esses times, porque já se mostraram que conseguem jogar, mesmo tendo alguns problemas. Já a Série B não vai ter a mesma organização e a mesma força que a Série A, mas vão ser com os demais times e os times que começarem a entrar na liga. E vai ser essa Série B, tá? Então, galera, agora eu vou mostrar para vocês aqui rapidinho na verdade, eu vou fazer um outro vídeo, tá? Para mostrar para vocês mais detalhes aí do que aconteceu durante a semana. Eu faço aí os vídeos, tá? Mas aqui já dá pra ver mais ou menos aqui, ó, o que aconteceu.
Bruno campeão. Parabéns, Bruno. Vai ter premiação. Hoje eu vou fazer uma live de premiação, né? E vou sortear prêmio de participação. Quem vai participar do sorteio, galera? Só os times que chegaram ao final daqui do campeonato, com exceção do primeiro, segundo e terceiro lugar. Só vão participar do sorteio Nicolau, o Real Nicolau, Leões de Zezé, o Desversos, de Magia e Flamengo, tá? Como eu sou o dono do Desversos, eu me retiro desse sorteio de participação, né, de prêmio de participação. E quem vai participar somente será Real Nicolau, Leões de Zezé, de Magia e o Flamengo. 4 só para participar desse sorteio. Então, galera, esse foi o vídeo aí mostrando aí o campeão, a tabela, os jogos que foram feitos, jogos que foram anulados, os times rebaixados, né, desclassificados. Tudo isso aqui foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Ou eu faço um outro vídeo com mais detalhes aí dos jogos, do desempenho. Posso fazer aí durante outros dias aí, galera. Só para não ficar muito extenso esse vídeo aqui. Beleza, galera? Valeu. Espero que vocês tenham gostado. Parabéns novamente ao Bruno aí por ter sido campeão e por ter ganho esse título aqui da Liga Arenacom. Beleza? Valeu, galera. Até o próximo vídeo.